A palavra ao Márcio Severo, que é diretor institucional da CPFL Renovada. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Luiz. Bom, eu trouxe uma apresentação não focada apenas em solar. Nós vamos passar aqui por todas as fontes renováveis, as novas renováveis, e eu tentei trazer aqui um panorama de todas essas fontes, suas vantagens, desvantagens e como é que elas têm crescido aí ao longo do tempo e o que é que a gente espera para os próximos anos, principalmente nos próximos 5 anos. Bom, de uma forma geral, as fontes renováveis nos últimos 5 anos, a gente observa aí um crescimento de 4% ao ano. E para os próximos 5 anos, a EPE, que é o planejador elétrico do Brasil, energético do Brasil, também vislumbra aí um crescimento de 4,5% ao ano. O que a gente nota aqui embaixo, nesse gráfico aqui, deixa eu ver aqui. Bom, o que a gente nota nesse intervalo dos 10 anos é que a participação na matriz ela saltou de 8% para 23%. Hoje estamos com 18%, nos próximos 5 anos essa participação vai crescer. A gente já observa aqui uma queda de paradigma, né, que é a diminuição da participação da fonte hidráulica, das grandes hidrelétricas na matriz. Até então a gente tinha uma lógica que era a seguinte: os projetos hidrelétricos de grande porte são os mais baratos, né, que fornecem energia mais barata, portanto, vamos tentar viabilizar a maior quantidade de projetos e o que faltar de energia para complementar a demanda, a gente atende com as outras fontes. Com o crescimento das dificuldades de licenciamento ambiental, e dado também que esses grandes projetos hoje só estão na Amazônia, a dificuldade tem aumentado e tem feito com que essa capacidade seja suprida por outras fontes. Então, essa é uma quebra de paradigma que a gente observa a partir desse ano. Bom, aqui tem nós temos aqui, o que chama atenção aqui nesse slide é o seguinte: qual que é a capacidade de cada uma das fontes? A eólica nós temos com um número aqui de 350 GB, que era o potencial estimado, esse número hoje já é maior, tá? Cresce a cada dia. Por que cresce? Porque a gente está ainda dentro de uma curva de evolução tecnológica dos equipamentos. Então, cada dia que passa, você consegue, com o mesmo vento, produzir uma quantidade maior de energia. O último número aqui, 350 GB. PCH, o potencial estimado é de 17 gigawatts. A gente observa que nas PCHs a gente já atingiu uma leve saturação no potencial e, tecnologicamente, essa curva já está consolidada. Para a biomassa, o potencial também é parecido, são 17 GB, tá? Ainda existe evolução tecnológica muito associada à planta de álcool, né, e de açúcar, mas nos equipamentos de produção de energia a gente não observa uma evolução significativa nos últimos tempos. Bom, e a grande novidade é solar. O potencial aqui é inestimado, né? A fonte é inesgotável e a capacidade instalada hoje é de apenas 15 MW. Bom, aqui para falar de preço, pode ter que a primeira variável do dilema das renováveis é o preço de cada fonte. Então, nós colocamos aqui um histórico dos leilões de energia para PCH, biomassa e eólica, para tentar identificar o que seria o preço de equilíbrio para cada uma delas. A gente observa que a PCH, ela tem, quando o preço do leilão atinge um patamar em torno de R$ 160 por megawatt-hora, no passado, você tem tido, sim, uma venda de projetos nesses leilões. Tá? Para a biomassa, esse preço, hoje, ele está em torno de R$ 200 por megawatt-hora. Nós tivemos o último leilão, 211, e tivemos projetos.
leilões com preço de 136, 171 não tiveram nenhuma venda. Por fim, a eólica, que já tem uma curva estabilizada de preço, tá, sugere aqui um preço de equilíbrio em torno de R$ 140 por megawatt-hora. E a solar? Bom, a solar é novidade. Tivemos apenas um leilão, né, e para o primeiro leilão, o planejador tem a dificuldade maior ainda de estabelecer qual é o preço teto, né, para que você consiga fazer uma venda eficiente. Mas o que a gente notou é o seguinte: o preço teto foi 265, mas dada a quantidade de projetos cadastrados e o apetite de investimento numa nova fonte, houve um deságio muito grande e esse preço final ficou em torno de R$ 218 por megawatt-hora. Olha só, muito parecido com a biomassa, né? Embora o preço teto tenha sido 265, houve uma competição muito forte, esse preço fechou em 218. O que a gente tem ouvido no mercado? Que para esse ano, um novo leilão dessa proporção pode levar a preços pelo menos 10% mais baixos do que no passado. Lógico, para as mesmas condições macroeconômicas. As condições mudaram, então esse preço vai mudar não por causa da fonte, mas por causa da macroeconomia. Bom, agora um slide para cada fonte, onde a gente tem aqui o crescimento verificado nos últimos 5 anos. Então, para PCH, 8,3% ao ano, crescimento significativo, porém, de agora em diante, um crescimento menor, 3% ao ano. O que a gente observa aqui geograficamente? Os projetos de PCH, dado que são projetos de pequeno porte, né, diferente da eólica, que você consegue fazer um projeto de 200 MB, 300 MB, a PCH é um projeto de até 30 MB. Então, naturalmente, é um projeto que tem que ficar próximo à linha de transmissão. As linhas de transmissão estão basicamente aqui no Sudeste, né, uma rede forte no Sudeste, outra no Nordeste, então você verifica aqui que as PCHs estão muito acopladas ao sistema de transmissão. No passado, ou seja, as usinas que estão operando, você tem muitas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as que estão em construção também, e o potencial remanescente de PCH está aqui predominantemente na região Sul. Para a biomassa. Para a biomassa, a gente tem uma grande concentração na região Sudeste, basicamente São Paulo, e gerações isoladas ao longo aí da fronteira agrícola do país. Crescimento de 19% ao ano nos últimos 5 anos e um crescimento menor para os próximos 5, 3,8%. Em operação, então, basicamente os projetos estão no Sudeste, construção alguma coisa no Sudeste, o remanescente pequeno, poucos pontos ainda remanescentes de biomassa para exploração. Bom, o cenário eólico, como foi colocado aqui antes, os projetos em operação eólica são basicamente localizados no Nordeste, foi onde realmente, no Nordeste e no litoral, que foi onde começou a exploração. A gente vê aqui os parques em construção já vindo para o interior da Bahia e o potencial remanescente, sul e interior do Nordeste. Um crescimento de 60% nos últimos 5 anos, ao ano, e um crescimento ainda de 17% para os próximos 5 anos. Portanto, uma fonte ainda que tem muito para crescer. A solar. A solar não tem histórico e de agora em diante, só segundo o IPE, a gente vislumbra aí um crescimento de 17,6% ao ano, a fonte aí que traz a grande novidade em termos de geração. Bom, operação, você vê o seguinte, os projetos de operação estão localizados aqui, segundo o banco de dados da ANEEL, basicamente nas capitais. Tá? Por quê? Porque são aqueles projetos de geração distribuída que estão cadastrados. Em construção, você vê aqui parques mais espalhados e o potencial remanescente parecido com a eólica ao longo aqui de todo o Nordeste e Norte, limite da região Sudeste. Bom, uma outra frente de energia solar, de crescimento, é a solar distribuída. Para quem viu aí a revista Veja aí nesse final de semana, tem uma reportagem grande falando da geração distribuída, de uma nova geração de painéis, que são os painéis flexíveis.
E esses painéis flexíveis podem ser usados aí em automóveis, em outros usos, estacionamentos, coisas que a gente não imaginava. O potencial, eles fizeram aqui uma conta que a luz solar de um dia seria suficiente para abastecer energia 27 anos na mesma região. Então, assim, é significativo. O que tem acontecido para a geração distribuída é o debate de impostos, né, PIS, COFINS e ICMS, basicamente impostos. Outra discussão que se tem também é o seguinte: alguém falou aqui se poderia vender essa energia solar. A gente não pode vender, você pode só usar um crédito ao longo dos próximos 36 meses, né? Seu saldo positivo tem que ser consumido nos próximos 36 meses, mas há sim um esforço no sentido de que o consumidor possa comercializar essa energia. Isso não está regulado, isso é um desejo do setor. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, resumindo, né, todos aqueles mapas, o que a gente vê é o seguinte: PCH totalmente acoplada com o sistema de transmissão, inclusive os projetos planejados. Na biomassa, a gente vê então uma concentração muito forte no sudeste, e aqui um pouco no litoral, e poucos projetos ainda disponíveis pela frente. Eólico, a capacidade instalada no litoral, né, como foi colocado, e agora um potencial muito grande ao longo aqui do Brasil. E a solar, ainda o banco de dados é incipiente em termos de projetos em operação, mas um potencial muito grande aí ao longo do Brasil, principalmente no Nordeste. Bom, 2 slides aqui só para falar um pouco da CPFL. Primeiro, um slide com o nosso portfólio. A gente tem em operação 1,7 GB através de PCH, eólica, biomassa e solar, construção de PCH, construção também de usinas eólicas. É uma companhia que se originou a partir da fusão de outras duas, em 2011, com 650 megawatts. Em 2012 já tinha 1.153, 3.283 e agora 1,7 GB em todas as fontes, nas 4 fontes. É isso. Obrigado.